Olá pessoal, falei esses dias aqui no canal que com a aposentadoria do Clint, eu estava devendo muitos vídeos sobre ele, já que ele é o cineasta que eu mais assisti filmes, acho que o cineasta que eu mais gosto de fato. E aí eu fiz um, né, sobre Play Me For Me, que é o primeiro longa que ele dirigiu, mas pensando essas semanas aí o que eu poderia fazer, eu decidi assim falar sobre uma lista de filmes. Só que o Clint tem mais de 90 filmes, né, então é muita coisa para fazer uma lista e demoraria muito tempo. Aí eu pensei, vou começar pela década que eu acho a década mais chave para ele, onde ele se consolida como um produtor, como um diretor e como ator, que é a década de 70. Então eu coloquei aqui a filmografia dessa década e vamos acompanhar, colocando aqui bom, né, regular, ótimo, e tem ali também filmes que eu não assisti e que aí de repente você pode também opinar, falar um pouquinho sobre ele. Vamos para a lista então. Então, pessoal, aqui está a lista. Tá? Aqui está a lista, em ótimo, bom, regular e não assisti. Por que a década de 70? Né? Falei, a década de 70 para mim é a década chave, né, com o Clint. Ele monta a sua produtora, a Malpasso, no final da década de 60, né, e vai ser na década de 70 que todos esses filmes vão passar pela sua produtora. Né, e que ele vai dirigir, inclusive, o seu primeiro filme, que tem vídeo aqui no canal, que é o Play Me For Me. Então, ele se consolida também como ator. Porque embora ele tenha sido dirigido na década de 60 pelo Sergio Leone, e ele tenha participado da série famosa, né, Room Rider, eu acho que essa parceria com o Don Siegel na década de 70, finalzinho da década de 60, mas principalmente na década de 70, vai render frutos muito positivos para o Clint. Tá? Então vamos começar aqui por já que eu falei do Don Siegel, né, por um filme dirigido pelo Don Siegel aqui, Fuga de Alcatraz. Para mim é um filme ótimo, né? Sem sombra de dúvidas. É um filme que tem diálogos muito legais, personagens muito fortes, tem uma atuação ali do Clint, né, bem interessante. Então aqui está no lugar de ótimo. E vamos pegar então aqui um filme que eu não assisti. Se Play Me For Me é o primeiro longa dirigido pelo Clint, este aqui que eu não assisti ainda é o segundo. Breezy, né, Interlúdio de Amor. É o segundo filme dirigido por ele e eu não assisti. A diferença é que neste filme aqui, se eu não estou enganado, o Clint não atua, né, ele só dirige, diferente do Play Me For Me, onde ele atua também. Né? Interlúdio de Amor. Se alguém souber, inclusive, tem esse filme aqui, porque tem alguns filmes que dá para alocar, né, nos streams, não estão abertos, tem alguns que estão lá no HBO, alguns no Prime, né, e tem alguns que dá para alocar. Esse aqui eu não achei ainda, né, então se alguém souber, então eu não assisti. Vamos aqui, então, se eu falei que esse é o segundo longa dirigido pelo Clint, esse aqui é o primeiro que tem vídeo no canal, né, uns 8 minutinhos lá de vídeo, falando um pouquinho sobre essa experiência, né. Inclusive aqui é dirigido pelo Clint, o primeiro filme que ele dirige, mas tem a participação como ator do Don Siegel lá no bar, né, que é o cara que atende no bar. Tá? Inclusive a Jessica Alter aqui fez uma atuação muito boa, né, foi indicada inclusive a ganhar alguns prêmios. Tá? Então tá aqui, 2 filmes ótimos, um eu não assisti. Vou colocar mais um que eu não assisti aqui, mas esse ele está disponível no stream, ele está disponível no Look, mas já faz uns 3 anos que eu sempre vou lá para assistir esse filme e ele está muito ruim, não foi remasterizado, não tem condição de assistir um filme com aquela imagem, né? É uma pena. Esse filme eu sei que ele tem uma influência ali, inclusive, de alguns cineastas da Alemanha, né? Tem muito interessante, me parece o argumento, mas não tem, né, como realmente ter um prazer estético vendo uma imagem muito ruim. Fica aí um lembrete, né? Precisa essa observação, né? Precisa resolver essa questão desse filme aqui. Então, esses dois aqui eu não assisti. E aqui vamos para mais um ótimo aqui. O filme talvez que tenha despertado muito a crítica francesa, assim, a respeito de quem era o Clint, que é Joss Wales. É um filme onde a Sondra Locke, né, que é a sua esposa, né, participa.
E aqui já tem uma ideia de que o Clint está produzindo um típico cinema de autor. Talvez aquele tal qual o Hitchcock, né? Consegue entrar na indústria americana, fazer filmes com ótimas bilheterias, mas sem perder o rigor estético. Primeiro filme regular, esse aqui. Aqui tá, Rota Suicida. É um filme também com a Sondra Locke, né? Ele tem que proteger ela. Então é um filme muito caótico, assim, né? Um filme caótico, mas que ele tem um final, assim, que você diz, ah, tá, tudo isso, né? Não... Eu, particularmente, então, Rota Suicida, eu colocaria aqui como um filme regular. Agora, eu colocaria este filme aqui, ó, que é um filme muito diferente, se for pensar a filmografia do Clint, muito conhecido pelo western, né? Que é Doido para Brigar, Louco para Amar, que ele contracena, inclusive, com, né, o Orangotango ali, parceiro. Esse filme ele faz 2 filmes, né? É um filme de comédia e é um filme que mostra a versatilidade do ator, né? Tem o pai lá da Juliette Lewis, né, que vai fazer outras parcerias com ele também, né? Então eu colocaria um filme bom. Se a gente for pensar assim, talvez não seja tão bom quanto alguns outros aqui que vão entrar, mas eu colocaria aqui por causa da ousadia do Clint, né? Aqui ele mostra que ele é ousado, que ele faz coisas como um artista mesmo, né? Porque o artista tem disso, ele faz o que ele quer também, né? Não vai ficar preso ao que a crítica está falando, né, sobre ele, né? Esse diletantismo, essa preocupação com o diletantismo, né? Então eu coloco aqui como um bom filme. Vamos lá. Filme polêmico agora. Acho ótimo esse filme aqui. O Estranho Sem Nome, né? High Plains Different. É um filme que ele fala muito mal, né, do Velho Oeste, e que ele comprou, inclusive, uma briga, né, com o John Wayne, né, por meio de comentários do John Wayne dizendo que aquilo não era o Velho Oeste, né. É um anti-herói e ele faz coisas, inclusive, assim, nesse filme que hoje talvez até fosse cancelado, né. Mas é um filme muito maluco e um filme ótimo, sem dúvida alguma. Tá? Bom, vamos aqui para um filme que eu, num primeiro momento, pensei em colocar em bom, mas depois, pensando melhor, eu acho que ele é um ótimo filme, que é esse aqui. Né? Aqui está Os Guerreiros Pilantras, em inglês, eu acho que o nome é Kelly's Heroes, né? Uma coisa assim. E é na época da Segunda Guerra Mundial, eles vão querer roubar, né, um ouro que era lá tava num banco lá, pertenceu aos nazistas. Então é um filme que você sempre tem aquela tensão de que algo vai dar muito errado e o filme acaba te levando, né, dentro do argumento. E quando você vê, terminou o filme, você teve uma boa experiência, né, frente à tela. Então eu acho que aqui esse filme é ótimo. Poderia talvez até em bom, mas eu acho que é um filme que não te promete muita coisa e te entrega muito. Então eu coloco aqui ele como ótimo. Colocaria aqui como bom este filme aqui, né, Thunderbolt Lightfoot, que é um filme também assim mais ou menos nessa ideia do anti-herói aqui, né, um cara que é um ladrão, tem uma parceria aqui com o Jeff Bridges, né, bem interessante no filme. É um filme que tem um final assim meio melancólico, né, eu diria, mas eu coloco como uma boa experiência, filme bom. Vamos lá. Continuando aqui. Mais um ótimo para conta, Dirty Harry. Não tem como, né? Dirty Harry, ele é um clássico. Aqui o Clint foi dirigido pelo Don Siegel, né? Igual aqui Fuga de Alcatraz, né? Esse filme aqui foi um dos filmes mais criticados na época, né?
na New Yorker, por exemplo, a famosa revista, né? Criticou muito esse filme aqui. O filme, ele merece algumas dessas críticas. O Psicopata, por exemplo, ostenta alguns símbolos hippies, né? Então é um filme que fez por onde. Mas é um excelente filme e eu acho até que a crítica serviu para o Clint minimizar um pouco essa coisa social, né? Essa visão social dele. Né? Claro, ele está sendo dirigido ali pelo Don Siegel, mas ele tem uma participação, tem uma pequena participação na direção, né? Ele é uma pessoa muito envolvida nesse trabalho, né? Também por trás das câmeras. Então, e eu acho que ele absorve um pouco essa crítica, porque lá aqui em Magnum Force, que é um bom filme, não é tão bom quanto o primeiro, né, o Dirty Harry, mas eu acho que é um bom filme, ele já ameniza um pouco esse discurso da necessidade da justiça, da violência sobre todas as coisas, como os sistemas de justiça não prestasse, né? Aqui a corrupção é policial, né? Tá nas entranhas do sistema, então você pode pensar assim que a tua experiência assistindo esses dois filmes seria mais ou menos quase a experiência em ver Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, né? Onde a crítica ao 2 é do próprio sistema. Inclusive, ele cita nesse filme aqui a questão dos grupos extremistas no Brasil, né? Dessa repressão das forças de segurança. Bom, já indo para os finalmente, vamos para um terceiro filme que eu não assisti, né? O Estranho que Nós Amamos. Eu sei do que se trata o filme, até já vi um trechinho, mas ele está disponível, acho, para aluguel, esse filme aqui. Qualquer dia desses eu vou assistir esse filme, mas ainda não tive essa experiência. Muito bem, vamos para esse filme aqui. Este eu já acho que é regular. Então, nessa década ele faz 3, né, filmes aqui do Carlin, né, o inspetor, e ele vai diminuindo, né? O primeiro é muito bom, o segundo, na verdade o primeiro é ótimo aqui na minha lista, o segundo é bom, o terceiro é regular. Né? Ele vai perdendo um pouco a força, ele vai cansando um pouco. Muito bem, vamos para aqui. Os Abutres Têm Fome, é um filme bom, é uma crítica, inclusive, ali política um pouco, né? Tá se passando ali no México. Em inglês esse filme acho que é Duas Mulas para a Irmã Sarah. É a Shirley MacLaine aqui no papel, muito legal o papel dela. E fala ali sobre a questão juarista no México, né? Então é uma boa experiência. E por fim, Joy Kidd, né? Joy Kidd também é um bom filme. Tem aqui o Robert Duvall, né? O famoso ator, né? Tinha feito ali já eu nem lembro se tinha feito já o primeiro Poderoso Chefão, né? Mas é o famoso ator Robert Duvall. Tá? Então esta aqui seria a minha lista. A década de 70. A década, para mim, chave que o Clint conseguiu se impor nessa indústria tão forte e tão rica ao mesmo tempo. Muito bem, pessoal. Então fico por aqui. Se você quiser um vídeo maior, né, sobre alguns desses filmes, escreve aqui embaixo. Se você assistiu já esses 3 que eu coloquei aqui, conta a experiência que foi, porque esses aqui realmente eu preciso assistir com tranquilidade, sendo que esse aqui eu não vou assistir enquanto não melhorar aquela imagem. Certo, pessoal? Até a próxima.